E aí galera da TV Noroeste, aqui quem fala com vocês é o Fred. Olá moçada, aqui é o Gustavo e nós também estamos ligadinhos aqui na TV Noroeste, tá bom? É isso aí. Se você e a água ficarem parados, a dengue vai chegar. Coloque areia ou lave sempre os pratinhos dos vasos. Pneus devem ficar em locais cobertos ou então devem ser furados. Fure também ou amasse as latas e recipientes plásticos antes de jogá-los no lixo seco. Garrafas com gargalo para baixo, poços sempre cobertos e caixa d'água bem fechada. Receba bem o agente de saúde e aprenda a combater a dengue. Não dê dengue para dengue. Aqui quem fala é o Cleo de Bar. E aqui é o Rafael. E a gente tá juntinho, misturado com vocês aqui na TV Noroeste. Essa canção é a nossa nova música de trabalho. E daqui uns dias, CD novo pra todos vocês. Obrigado, TV Noroeste. Oferecimento: Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste. O período de inscrições para a segunda edição do SISU começará no dia 8 de junho. Fernando Pimentel lançou o programa de revitalização e modernização de distritos industriais em Minas Gerais. Estimulando o empreendedorismo e ajudando na competitividade e na sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Petrobras vem conseguindo resultados cada vez melhores na área do pré-sal. E o Ministério da Saúde vem reduzindo o só de alimentos industrializados no mercado de vendas. O Jornal Noroeste começa agora. Começará na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, o período de inscrições para participação na segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet por meio do site oficial do programa e vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de junho. Só poderá se inscrever no SISU quem tiver participado do Enem no ano passado e que tenha obtido nota acima de 0 na prova de redação. O governo de Minas Gerais, por meio da CODEMIG, se uniu à FIENG e ao SEBRAE no programa de revitalização e modernização dos distritos industriais. A iniciativa inédita tem o objetivo de colocar os DIS como agentes do desenvolvimento econômico mineiro sob 4 pilares: mais competitividade, atratividade, critérios de venda bem definidos e plano de atração de vendas. A CODEMIG é uma empresa do governo de Minas Gerais com atuação voltada para a execução de atividades de fomento complementar ao desenvolvimento econômico do Estado. Já o sistema FIENG trabalha para que a indústria mineira se torne cada vez mais competitiva, inovadora e sustentável, capaz de gerar novos negócios, riqueza e desenvolvimento, tornando-se o motor do crescimento econômico e social de toda Minas Gerais. O SEBRAE é um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios, estimulando o empreendedorismo e ajudando na competitividade e na sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Agora, a FIENG, o SEBRAE, a CODEMIG e o governo de Minas estão juntos para apresentar um programa que irá transformar o Estado em um ambiente mais atrativo e com melhores condições de competitividade para a indústria. A revitalização e modernização dos distritos industriais. A nova força da indústria mineira. Um trabalho amplo que irá beneficiar os distritos industriais em todo o Estado e que será norteado por 4 objetivos estratégicos: organizar uma infraestrutura de ponta, estruturar um ambiente de cooperação em prol do desenvolvimento, promover uma visão sistêmica do desenvolvimento e da competitividade industrial e aumentar a atratividade dos distritos para o mercado. O programa irá identificar as principais potencialidades e setores produtivos, além das necessidades de infraestrutura dos distritos. Em seguida, serão definidos distritos prioritários, nos quais serão implementadas as ações de modernização da infraestrutura. O resultado final dessa revitalização deverá ser mais competitividade, atratividade, critérios de vendas bem definidos e um plano de atração de empresas. Os distritos industriais assumem assim um papel ainda mais importante na economia de Minas Gerais. O
programa de revitalização e modernização irá gerar mais capacitação, mais competitividade e mais empreendedorismo, fazendo dos distritos industriais, com toda certeza, a nova força da indústria mineira. O Ministério do Trabalho e Emprego determinou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União nesta última segunda-feira, 1º de junho, que as políticas, programas e projetos desenvolvidos pela pasta contemplem ações de estímulo à inclusão da população negra no mercado de trabalho. As medidas estão previstas no Estatuto da Igualdade Racial da Lei 12.288 de 2010, que estabelece, entre outros atos, que o poder público estimule a adoção das mesmas ações pelo setor privado. O INSS começou a depositar o pagamento dos benefícios da folha de maio para os segurados que recebem acima do salário mínimo a partir de 1º de junho. A folha de pagamento do INSS paga atualmente mais de 32 milhões de benefícios, incluindo quem também ganha até um salário mínimo, e injeta na economia do país mais de 32 bilhões de reais todos os meses. A partir dessa data, serão creditados os benefícios para quem possui cartão com final 1 e 6, desconsiderando-se o dígito. O pagamento para quem recebe até o mínimo continua com o depósito para aqueles que possuem cartão com final 6, desconsiderando-se o dígito. O calendário de pagamentos de benefícios com as datas de depósitos pode ser consultado pelos segurados na página da Previdência na internet. E o tempo ficará estável com temperatura em declínio na maior parte do estado de Minas Gerais a partir da madrugada desta quinta-feira, com previsão de chuva no centro, oeste, sudoeste, sul e sudeste mineiro. Confiram agora como fica a previsão do tempo em Vazante e cidades vizinhas. A quinta-feira continua com uma pequena queda na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 26 graus em Patos de Minas, mínima de 16 e máxima de 23 em Patrocínio e mínima de 20 e máxima de 29 graus em Vazante, que terá o dia de sol com algumas nuvens, névoa ao amanhecer e à noite com poucas nuvens. A perfuração do segundo poço na área de Carcará, localizada em águas ultraprofundas do pré-sal, na Bacia de Santos, confirmou o potencial de petróleo leve na região. A informação foi divulgada pela Petrobras, que vem conseguindo resultados cada vez melhores na área do pré-sal. No dia 11 de abril, a Petrobras bateu a produção recorde com 802 mil barris diários no pré-sal. A média mensal de abril ficou em 715 mil barris. A empresa tem conseguido ainda baixar os custos de produção, tornando o pré-sal viável a um preço de $9 por barril. Anteriormente, a estimativa era de 40. A Receita Federal disponibilizou a partir de 1º de junho o novo comprovante de situação cadastral no CPF. O documento garante a regularidade do contribuinte no cadastro com maior segurança e, além disso, a maior transparência sobre a real situação cadastral, diminuindo assim os riscos de fraudes, que, entre as principais novidades, estão a forma de consulta. Agora o contribuinte deverá informar o número de inscrição no CPF e a data de nascimento. Após inserir os dados, serão emitidas as informações sobre o contribuinte. Além da situação cadastral, o documento apresenta a data de nascimento e a data da inscrição no CPF. Os contribuintes poderão utilizar ainda o aplicativo Pessoa Física disponível para os dispositivos móveis. Corpus Christi é uma expressão latina que significa Corpo de Cristo. É uma festa católica realizada na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade. As procissões pelas ruas são tradições e são organizadas todos os anos pelas igrejas. Corpus Christi surgiu no século XIII, quando a Igreja Católica sentiu a necessidade de reforçar a presença de Cristo no pão consagrado. A celebração foi instituída pelo Papa Urbano IV em 11 de agosto de 1264. Nessa data, as ruas costumam ser todas enfeitadas com tapetes coloridos e com desenhos de inspiração religiosa. Essa tradição surgiu em Portugal e veio para o Brasil com a chegada dos colonizadores. Para a confecção dos tapetes, são utilizados materiais como serragem colorida, areia, flores, borra de café e outros. E muitas pessoas ingerem quantidades de sal acima do recomendado pelo Ministério da Saúde diariamente, que vem sendo reduzido em vários alimentos industrializados. Isso, para explicar melhor este assunto, a nutricionista Andréa Carvalho orienta como observar e se livrar deste vilão da alimentação.
O Ministério da Saúde está tentando reduzir em pelo menos 10% a quantidade de sódio nos alimentos industrializados. E para poder falar um pouco mais sobre esse assunto, a nutricionista Andréia Carvalho vai explicar para a gente um pouco mais. Andréia, quais são os benefícios e os malefícios do sódio no organismo da pessoa? Bom, na verdade o sódio ele não é só um vilão, ele tem sim uma importância no nosso organismo. Uma quantidade correta, ele é responsável pro equilíbrio dos eletrólitos dentro do organismo. E também ele é responsável pela contração muscular. Aquele batimento do coração, quem faz é o sódio juntamente com o potássio. Então quer dizer que a pessoa que ela tem deficiência de sódio no organismo, ela vai ter sim chances de ter algum problema cardiovascular. Em contrapartida, o excesso de sódio também ele pode causar problemas renais, hipertensão arterial, ele também pode causar problemas cardiovasculares sérios e por isso que existe sim uma recomendação diária para ser consumido durante o dia. E é possível também, André, a pessoa está comendo, quase viciada em comer bastante sal, bastante sódio e não perceber, não se dar conta do risco que está causando? Sim, na verdade não é bem a palavra viciado, mas de acordo com a quantidade que a pessoa consome, ela vai acostumar, o paladar dela vai acostumar, então ela pode comer uma quantidade normal de sódio que ela vai perceber, ela vai sentir a falta dele. Então, na verdade, não é um vício, mas o paladar, acaba acostumando ele errado. Normalmente, André, a pessoa ingere quantas gramas de sódio por dia? Bom, o recomendado hoje seria mais ou menos 5 gramas, que o equivale a mais ou menos 5 colheres de café por dia. Os brasileiros estão consumindo em média 12 gramas, que corresponderia ao dobro da quantidade ideal de sódio por dia que poderíamos consumir. E também, André, o Ministério da Saúde avaliou 859 produtos industrializados e está tentando resolver a questão da redução do sódio nesses alimentos. Quais foram alguns dos que são chamados os vilões e que o Ministério está de olho neles? Então, o principal, que teve uma maior redução, foi a bisnaguinha. Nós conseguimos reduzir em mais da metade a quantidade de sódio dela. Depois veio a bolacha recheada com a bolacha salgada, né, os biscoitos salgados, o salgadinho, nós já conseguimos reduzir também, as pizzas industrializadas, o salaminho e as sopas industrializadas. Daí é possível a pessoa manter sua rotina com esse tipo de alimento, mas sem estar prejudicando o seu organismo com relação ao sódio? Sim, com certeza. É só não exagerar na quantidade durante o dia. Se a gente pede para consumir 5 gramas por dia, isso equivale, você consome os industrializados, só que, claro, em menores quantidades. E tem também as táticas que a gente pede para evitar de levar o saleiro para a mesa, né? Porque, na verdade, você já acrescenta o sal no arroz, no feijão, na carne, nas verduras. Então, assim, ainda ingerindo dos industrializados, você vai estar ingerindo uma grande quantidade. Mas existe sim a possibilidade de estar diminuindo. Diminuindo a quantidade de industrializados e evitando de levar o saleiro para a mesa. André, todo o organismo do ser humano, ele é tolerável ao sódio ou equivale de pessoa para pessoa? Então, tem pessoas que têm predisposição a adquirirem a hipertensão. Então, esse tipo de indivíduo, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, na verdade, a gente tem que estar ingerindo em menores quantidades. Também tem alguns remédios, alguns medicamentos que ajudam, que retém o líquido no organismo e pode trazer outros malefícios também. Você pode citar alguns? Sim, os corticoides mesmo são grandes exemplos, né? Então, para isso, o ideal seria o indivíduo que estivesse fazendo uso do corticoide, ele está ingerindo uma grande quantidade de água, fazendo atividade física e evitando os alimentos em excesso do sal. Então, a pessoa que tem o costume de ingerir muito sal durante o dia, beber água, realmente ajuda a reter o líquido no organismo, no corpo? Com certeza. André, o que a pessoa deve reparar bastante na hora de fazer as compras e levar as mercadorias para casa?
Olha, a principal coisa, o rótulo dos alimentos. Há pouco tempo se preocupava muito com a gordura trans. Então, a maioria das pessoas iam lá no rótulo e verificavam a primeira coisa, quantidade de caloria do alimento e logo depois a gordura trans. Hoje, com essa questão do sódio, as pessoas devem se preocupar, é um apelo que eu faço, devem se preocupar com a quantidade de sódio que elas estão ingerindo, sendo que a quantidade ideal durante o dia, recomendada por dia de sódio, seria em torno de 2.400 miligramas. Então a pessoa olha a quantidade da porção que ela está comendo com a quantidade de miligramas que tem no produto. Então essa pizza está dentro do padrão ou não? Na verdade não, ela ainda tá em excesso, porque uma fatia dela tem 840 miligramas, pensa? Uma fatia. Então assim, já tem excesso, né? Então lembrando que durante o dia inteiro nós poderíamos consumir apenas 2.400 miligramas. Só numa fatia já tem essa quantidade. Um outro exemplo de biscoito que criança adora. Então, os salgadinhos e as bolachas recheadas, elas são muito ricas em sódio. E também tem a presença da gordura trans. Para quê? Para conservar mais o alimento. Então, quanto mais sódio e mais gordura trans tem no produto, claro que para o fabricante é ideal. Por quê? Porque a durabilidade desse produto vai ser maior. Então, assim, para lanchinhos de escola, lanchinhos do dia a dia da criança, vamos evitar de ter esses alimentos. Não é deixar de comer, mas a gente vai evitar de estar dando para a criança. E a pessoa que tem uma grande dificuldade de reduzir o sal na alimentação, o que essa pessoa deve fazer? Bom, existem os temperos que a gente pode estar substituindo. Por exemplo, cebola, cebolinha, a salsa, o coentro, o orégano. São temperos que vão... O alho é excelente, inclusive o alho, ele é um alimento hipotensor, ou seja, ele faz o efeito contrário. O sal, ele aumenta a pressão, o alho vai lá e equilibra essa pressão. Então, por isso, ele hoje é considerado um alimento funcional. Andréia, muito obrigada. Então é bom todo mundo ficar atento para você mesmo não sabotar a sua própria saúde com relação à sua alimentação diária. E para acessar essa e outras edições do Jornal Noroeste, basta entrar na nossa página oficial do facebook.com/noroeste vazante. Um ótimo feriado de Corpus Christi a todos e até segunda-feira.